Olá, hoje a gente vai falar sobre as leis de Mendel. E antes de falar sobre as leis de Mendel, a gente precisa entender quem foi Mendel. Bom, Gregor Johann Mendel foi um monge agostiniano e cientista que hoje é considerado o pai da genética, já que, durante seus experimentos em um mosteiro com ervilhas, ele conseguiu entender como funciona a transmissão de características entre gerações. Bom, você deve estar se perguntando agora, tá, mas por que ervilhas? Bem, para que Mendel pudesse entender como funcionava a transmissão de características entre gerações, ele precisaria analisar várias gerações daquele mesmo indivíduo. Logo, ele precisaria de um organismo que possuísse um ciclo de vida curto e que fosse de fácil manuseio, fácil cultivo. Por isso, ele recorreu às ervilhas da espécie Pisum sativum, que tinham justamente essas características. Elas tinham um curto ciclo de vida e eram fáceis de cultivar. Então Mendel começou seus experimentos. Ele percebeu que existiam ervilhas amarelas e ervilhas verdes, e que as ervilhas amarelas sempre geravam novas ervilhas amarelas e as verdes sempre geravam novas ervilhas verdes. A isso ele deu o nome de linhagens puras. Então Mendel decidiu cruzar uma ervilha amarela com uma ervilha verde. Desse cruzamento ele obteve 4 novas ervilhas, as quais ele chamou de geração F1. E ele percebeu algo muito interessante. Na geração F1, todas as ervilhas nasceram amarelas. Logo, ele concluiu que a cor amarela era um fator dominante, porque sempre aparecia. Logo após, Mendel decidiu cruzar toda a geração F1 entre si, produzindo assim 4 novas ervilhas. E ele observou que, nessa nova geração, a qual ele nomeou de geração F2, 3 ervilhas nasceram amarelas e uma nasceu verde. Logo, ele concluiu que a cor verde era um fator recessivo, já que nem sempre aparecia. Não eram em todas as gerações que a cor verde se apresentava. Então Mendel teve a grande sacada que levou à sua primeira lei, a lei da segregação. Ele percebeu que todas as características do indivíduo são definidas por fatores, e que esses fatores se separam na formação dos gametas, ou seja, um deles vem do pai e outro vem da mãe. Só que Mendel foi além. Decidiu realizar um segundo experimento, dessa vez considerando mais de uma característica, tanto a cor quanto a textura das ervilhas. Mendel queria saber se essas características estavam relacionadas de alguma forma. Então ele realizou o cruzamento de sementes amarelas e lisas com sementes verdes e rugosas. E considerando os fatores relacionados à cor e à textura, dominantes para as ervilhas amarelas e recessivo para as ervilhas verdes, Mendel chegou a uma nova geração F1, dessa vez formada por ervilhas amarelas heterozigotas, ou seja, que possuíam fatores dominantes e recessivos. Ele decidiu autofecundar essa geração F1 novamente, e o resultado foi uma geração F2, que tinha 9 ervilhas amarelas lisas, 3 ervilhas amarelas rugosas, 3 ervilhas verdes lisas e uma ervilha verde rugosa. E diferente do primeiro experimento, que possuía 4 possibilidades de genótipo, o segundo experimento possuía 16 possibilidades. E Mendel concluiu que o par de fatores, que hoje sabemos que são alelos, relacionados a diferentes características, segregam-se independentemente durante a formação de gametas, ou seja, a herança das cores não está relacionada à herança das texturas, nem vice-versa. E essa é a segunda lei de Mendel, a lei da segregação de maneira autônoma. Só dando uma recapitulada, na primeira lei, Mendel disse que todas as características de um indivíduo são determinadas por fatores que se separam durante a formação dos gametas. Lembrando que Mendel os chamava de fatores porque ele ainda não conhecia os termos alelo e gene. Já na segunda lei, Mendel seguiu o mesmo princípio da primeira, porém considerou mais de uma característica e chegou à conclusão de que as características dos indivíduos não dependem uma da outra, ou seja, a herança de uma característica não depende da herança de outra, e vice-versa. É isso. Espero que tenham gostado. Valeu!